Saudações a quem nos ouve, bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje vamos olhar para um tema complexo, atual, o conforto, talvez um conforto perigoso, da inteligência artificial na saúde mental. Exatamente. A a ideia é tentar perceber porque é que tanta gente está a recorrer a chatbots, a ferramentas de IA para apoio emocional. E, claro, quais são os riscos, especialmente quando a IA nos dá aquele refúgio sem confronto. É isso. Vamos tentar desfiar esta meada. Por um lado, a atração pela validação que a IA dá, facilmente, e por outro, a necessidade, que às vezes custa, não bem, mas é necessária, do confronto para crescermos. Bem, temos pano para mangas. Então, comecemos pela atração. Por que é que a IA se tornou uma opção tão vista para a saúde mental? Um ponto óbvio é a acessibilidade. É muitas vezes grátis, está ali, sempre disponível, Uhum. o que é muito diferente das barreiras da terapia tradicional, o custo, o acesso mesmo aos profissionais. Há dados preocupantes, por exemplo, sobre a falta de tratamento para depressão. Sem dúvida. E a conveniência, claro, o anonimato. Isso pesa principalmente para os mais jovens que já vivem no digital. Mas eu acho que o ponto central, o mais interessante, é mesmo o tipo de interação. A IA tende a concordar connosco, a validar-nos, a não nos desafiar. Pois, Cria ali um espaço seguro, entre aspas, onde a pessoa ouve muito aquilo que quer ouvir. Cria quase um ecossistema de validação. lá está. E é precisamente neste ecossistema de validação constante que a IA oferece que ela entra. Talvez não como uma causa original, mas como um sintoma e até um acelerador. Oferece um modelo onde o confronto, por definição, não existe. E isto cria um novo padrão de conforto terapêutico. Um conforto terapêutico. Sim, pode parecer um alívio na hora, uma catarse, mas será que funciona a longo prazo? E isto deixa-nos aqui com uma questão importante para pensar. Será que este novo padrão de conforto terapêutico da IA, onde se evita o confronto, pode vir a pressionar os próprios profissionais de carne e osso? Hum, A sentirem que têm de ser mais confortáveis, menos desafiadores, para não perderem, digamos, relevância face à máquina? é uma reflexão assustadora. O nosso objetivo aqui é tentar perceber o fascínio por esta terapia via IA. Quer dizer, desconstruir alguns mitos e também refletir um pouco sobre o que isto nos pode dizer sobre a sociedade atual e as nossas relações. E o que salta logo à vista, acho eu, é o apelo inicial da IA. Aquela promessa de uma escuta, sem julgamentos, disponível a qualquer hora, Sim. certo? E a ideia de poder partilhar tudo, não é? Sem aquela preocupação de estar a sobrecarregar o outro ou de ser mal interpretado. Isso pesa muito. Uhum. E também aquela sensação de controle absoluto, que parece ser central. A pessoa gera tudo, não é? A interação entra e sai quando quer. Sim, sim, a complexidade, os constrangimentos de uma relação humana normal. É muito mais limpo, digamos assim. Pois. Evitam-se aqueles silêncios que às vezes são embaraçosos, ou o medo de que as nossas microexpressões sejam. ah, Sejam lidas e interpretadas. Exatamente. A IA quase que surge como um cofre seguro para as inseguranças. Sem consequências, sem aquela bagagem relacional que se acumula, não é? Mas será só isto? Bem, esse é um ponto de partida crucial. É o contraste direto com a terapia humana, a terapia real. Nas interações reais, especialmente na terapêutica, entramos naquilo que Freud chamou um jogo infinito dos espelhos. Jogo de espelhos. Sim, quer dizer, de forma inconsciente projetamos as nossas feridas, os nossos desejos, medos, no terapeuta. E ele ou ela, por sua vez, reflete-nos aspectos de nós mesmos, às vezes de forma inesperada. O terapeuta humano não é neutro, não pode ser. Reage com a sua própria subjetividade, pode sentir desconforto, pode devolver perguntas que nos forçam a encarar precisamente aquilo que preferíamos evitar. Hum. E imagino que para pessoas muito empáticas isso possa ser desgastante. Gerir as próprias emoções e ainda tentar decifrar ou proteger as do terapeuta. Exatamente. É uma carga emocional.
A IA, nesse sentido, oferece um alívio aparente. Sem humores variáveis, sem história pessoal, sem o risco de magoar ou de ser invadido. Parece uma solução mais fácil. Precisamente aquilo que torna a interação humana desafiadora, esse espelho, essa projeção, o desconforto, É o ingrediente essencial, paradoxalmente. é o motor para o crescimento pessoal. A verdadeira autodescoberta não acontece no conforto, acontece muitas vezes na frustração, no incômodo de sermos genuinamente vistos, confrontados por outro ser humano. Uhum. A relação terapêutica como um laboratório da humanidade. Um espaço seguro, mas um laboratório onde se pratica e se aprende a lidar com a alteridade, o imprevisível do outro. Então, ao optar pela IA, o que é que se perde? Parece que é algo significativo. Sim, perde-se potencialmente o motor principal da transformação profunda, que é essa interação com outro sujeito real, imprevisível, desafiante, às vezes frustrante, sim, mas real. Perde-se a oportunidade de treinar a capacidade de negociar diferenças, de tolerar o desconforto que faz parte de qualquer relação significativa. E a perda não é só do lado do paciente, pois não? Exato, não é unilateral. O próprio psicólogo humano perde algo valioso, a mutualidade, E a chamada contratransferência. contra-transferência. Sim, é o processo em que o terapeuta analisa as suas próprias reações emocionais que são despertadas pelo paciente. É uma ferramenta fundamental para perceber a dinâmica e para o seu próprio desenvolvimento. Esse espelho de duas faces quebra-se com a IA. Para além dessa perda mais subtil, o impacto nos profissionais de psicologia também é muito concreto. Concorrência económica, social, das apps low cost, sempre disponíveis. Sim, isso leva à perda de honorários, clientes, até de estatuto, claro. Mas parece haver algo mais fundo. Uma potencial erosão do sentido de missão, talvez? Para muitos terapeutas há uma vocação ali. E ver essa função ser, em parte, delegada a algoritmos, bem, isso pode minar esse sentimento de utilidade. Confronta-os com a ideia da sua própria substituibilidade. É duro. Será que os psicólogos hoje estão mais, digamos, hesitantes em confrontar os seus utentes? Sim, essa hesitação é uma realidade crescente e não só em Portugal, parece ser algo mais global. E aponta de facto para uma série de fatores, pressões atuais, que criam um contexto um bocado complexo para a prática clínica. Uhum, interessante. Então, que fatores são esses? As redes sociais, essa cultura da validação constante, isso tem um peso, não é? Sem dúvida. A ideia principal é que o receio, talvez, de críticas online, daquelas avaliações negativas, ou simplesmente a pressão cultural para manter tudo muito positivo, tudo isso pode levar os profissionais, pronto, a recuar um pouco na hora de tocar em pontos mais difíceis ou desconfortáveis para a pessoa. Certo. E a isto junta-se também a questão económica, a precariedade, a maior concorrência no setor. Precisamente. No mercado que está mais incerto e com mais oferta, incluindo a inteligência artificial, desafiar um utente pode ser visto, talvez inconscientemente, como um risco financeiro. Quer dizer, perder um cliente nestas circunstâncias tem outro peso. Pois, faz sentido. Pode levar a focar demasiado no apoio, na validação e deixar menos espaço para aquele confronto que às vezes é preciso, com as tais zonas de sombra, com as partes de nós que preferimos não ver. E que perigos é que esta abordagem, digamos, mais suave se torna a norma? Oh, é que se corre o risco de sacrificar a profundidade terapêutica. Se o terapeuta se foca muito em ser um ouvinte validante, evita-se mexer em emoções mais complexas, não é? E até na própria transferência, aquele reviver de padrões antigos na relação ali. Um certo receio de magoar ou de ser visto como o mal da fita. Especialmente hoje, com esta cultura de partilha rápida, muitas vezes sem contexto. Isto pode, lá está, enfraquecer o potencial transformador da terapia. Mas atenção, a validação também é importante, certo? Tem o seu lugar. Onde é que, onde é que põem a linha entre o apoio que é preciso e um conforto que se calhar impede o crescimento? É uma excelente pergunta. A linha parece estar na intencionalidade e no equilíbrio, que o apoio é claro, fundamental. Mas não deve substituir o desafio quando ele é clinicamente necessário. O risco é a terapia tornar-se só um lugar que ecoa as narrativas da pessoa, sem a ajudar a questioná-las ou a sair de certos ciclos que se repetem. Uhum. E é aqui que entra a questão da autenticidade profissional. O terapeuta arrisca-se a tornar-se uma espécie
de claque, em vez de um agente de mudança. E IA, ao oferecer um espaço de conversa que, por natureza, nunca vai confrontar ou desafiar genuinamente, acaba por intensificar o receio do terapeuta humano em fazê-lo. O medo de perder o cliente para uma máquina, que é sempre, digamos, agradável, pode reforçar essa postura mais passiva. Cria-se um ciclo vicioso, então. Exato. Quanto mais o terapeuta evita o desconforto, mais se assemelha, de certa forma, a essa IA de apoio. O que, paradoxalmente, até pode validar a procura por soluções tecnológicas. Percebo. Portanto, resumindo, o apelo central é para uma maior coragem clínica e ética. É exatamente isso. A capacidade do terapeuta de suportar o seu próprio desconforto e o do utente é crucial. A terapia eficaz não pode ser só uma zona de conforto permanente. A ajuda verdadeira implica muitas vezes atravessar momentos difíceis, é parte do processo de reconstrução. O perigo final, portanto, seria a psicologia tornar-se numa espécie de espelho aconchegante e perder a sua capacidade de provocar mudanças reais, mudanças profundas. Correto. É essa a grande preocupação que fica, que esta procura por conforto imediato, tanto pelo utente como às vezes pelo próprio terapeuta, possa acabar por esvaziar o potencial transformador de todo o processo terapêutico. Fica, sem dúvida, muito em que pensar e lança uma questão que vai para lá do que falamos aqui. Se o pêndulo da prática terapêutica oscilar demasiado do desafio necessário para o conforto constante, que impacto é que isso terá, a longo prazo, na nossa capacidade enquanto sociedade de lidar com a adversidade e de promover mudanças pessoais? E ligando isto a um quadro mais amplo. Talvez o sucesso da IA terapêutica diga menos sobre a tecnologia em si e mais sobre um sintoma social. Um sintoma? Como assim? Um reflexo de uma sociedade que se calhar procura cada vez mais atalhos. Atalhos para evitar o trabalho e o desconforto das relações humanas autênticas, com toda a sua vulnerabilidade, a sua imprevisibilidade. É um paradoxo curioso, de facto, usar o fenómeno da IA como um espelho para nós mesmos, para perceber o que estamos, enquanto sociedade, a tentar evitar. Ou a desaprender, exato. A paciência, a tolerância à frustração, a profundidade que só emerge do encontro real. Portanto, o desafio que emerge não parece ser tanto o de combater a tecnologia em si, mas talvez o de reaprender a habitar a relação real. É valorizar e cultivar a conexão humana, mesmo com as imperfeições. Mesmo com os desafios. Sim. Fica muito clara essa tensão central, o conforto e o controlo que a IA parece prometer, versus o crescimento, às vezes difícil, mas transformador, que só a relação humana complexa oferece. Uhum. O valor do humano, mesmo por ser imperfeito, ou talvez precisamente por isso, como catalisador de crescimento mútuo. Talvez resida mesmo na coragem de estar na relação, com toda a sua imperfeição. Um alívio momentâneo da dor, isso às vezes pode até reforçar um certo lugar de estagnação, de vítima quase. E essa ideia de querer mudar tudo sem realmente mudar nada, não é? Uma tendência muito humana, a de procurar um espaço seguro para descarregar as mágoas. Talvez até perpetuando essa identidade de quem sofre, mas sem querer passar pelo desconforto de questionar o próprio papel, ou sair daquela zona. Pois, a IA como a parceira quase ideal para isto. E porquê? Bem, porque a IA está, por natureza, programada para acolher, para validar. E este é o ponto crucial, para nunca contrariar de forma, digamos, significativa. Não confronta as narrativas que a pessoa já tem. Não faz aquelas perguntas incómodas sobre as zonas de conforto. O que é curioso aqui é pensar como esta ausência de atrito, de desafio, pode, paradoxalmente, manter a pessoa presa no mesmo sítio. No mesmo padrão, sim. Então a pessoa sente alívio, claro. Mas pode ser algo fugaz porque a situação de fundo, essa não muda. E por baixo de uma aparente procura de solução pode estar um desejo mais simples, talvez. Ser ouvido sem ser desafiado. É isso, essencialmente sim. Ao evitar o confronto, pode acabar por reforçar pensamentos do género eu sou mesmo assim, ou a culpa é sempre dos outros, é sempre externa. Perde-se aquele potencial transformador que pode vir do incómodo, sabes? Da frustração de ver as coisas de outra maneira. E, ligando isto ao panorama mais geral, o risco é transformar o espaço terapêutico um espelho narcísico. Quer dizer, um lugar onde, no fundo, a pessoa só encontra o reflexo e a validação da sua própria visão, especialmente a de vítima.
sem espaço para o contraditório que faz crescer. Mas muitas vezes através do desconforto. Implica passar por essa dificuldade. A IA correria o risco de criar uma paralisia confortável. Um estado onde está bem, mas não se avança. Fica-se ali. Exatamente. No fundo, e esta possível preferência por uma terapia que não mexe nas fundações reflete talvez uma tendência mais ampla da nossa sociedade, preferir a ilusão de movimento em vez da procura genuína por transformação. E a IA, como uma tecnologia sem carne, sem emoção, sem história, bem, torna-se o palco perfeito para ensinar este teatro da imutabilidade, mesmo que pareça inovador. Portanto, resumindo um pouco, parece que a grande questão sobre a terapia com IA é este paradoxo. Ao oferecer validação, ao ser um ouvido atento, poderá em certos casos acabar por solidificar os problemas em vez de ajudar a resolvê-los? Precisamente por evitar o confronto, por evitar o desconforto, que muitas vezes é o motor da mudança real. Precisamente. E isso deixa-nos com uma reflexão importante. O que é que define realmente um processo de mudança pessoal que seja autêntico, profundo? Deixa-nos a pensar, sem dúvida. Portanto, talvez, da próxima vez que sintamos o apelo de uma solução rápida, confortável, vale a pena parar e perguntar: o que é que eu procuro mesmo? Alívio imediato ou transformação a sério? Uhum. A resposta a essa pergunta pode definir não só o nosso caminho pessoal, mas também o tipo de sociedade que estamos todos juntos a construir. Pois. Fica a pensar se não andamos muitas vezes a confundir uma pintura fresca com uma casa reconstruída de raiz. É isso mesmo. Uma ótima analogia. É essa a diferença entre uma mudança assim mais superficial e uma transformação pessoal que seja mesmo profunda, que dure. Exato. E é isso que queremos explorar, mergulhar nestas ideias e tentar perceber o que é que define essa transformação autêntica. O que é que a faz real? Pronto, ok, vamos lá desconstruir isto. Força. Começando por aí. Mudança versus transformação. A mudança a ir tipo do 8 para o 80, quase de repente. Sim, uma alteração muitas vezes reativa ou focada só naquilo que se vê, no comportamento. Mas essa mudança rápida pode não ter raízes. Já a transformação não. Era mais como a metamorfose da borboleta. Aquele processo interno, lento, que acontece ali no casulo, escondido, Ah, sim, essa imagem é forte. e que resulta numa reconfiguração completa. Lá está. E essa reconfiguração vai até onde? Porque mudar um hábito, percebe-se. Mas isto parece ir mais fundo. O fascinante é que não falamos só de alterar hábitos. É mesmo uma reestruturação interna. A transformação mexe com o núcleo da pessoa. O núcleo. Sim, as nossas crenças base, a forma como lidamos com as emoções, a nossa visão do mundo, como nos ligamos aos outros, quer dizer, não se trata só de fazer diferente. É começar a ser diferente, de dentro para fora. Isso faz-me lembrar aquela analogia do iceberg, aquilo que se vê à superfície, as ações, Exato. mas o que está escondido, submerso, as motivações, os medos, os desejos, que nem contamos é que manda na coisa toda. E levanta aquela pergunta-chave: porquê? Hum. Por que raio fazemos o que fazemos? Lembro-me de um exemplo, alguém fazer voluntariado, que é ótimo, mas a motivação ser, sei lá, procurar aprovação externa, em vez de algo mais genuíno. Precisamente. E para chegar a esse porquê, o caminho de forma consistente é o do autoconhecimento. Mesmo. O tal mergulho interior. A importância da reflexão, da autoanálise honesta, e isso implica explorar não só os sonhos e desejos, mas também os medos, os padrões que repetimos. E até aquela sombra que a psicologia junguiana fala. Sim, confrontar essas partes de nós, inseguranças, ressentimentos, que muitas vezes varremos para debaixo do tapete onde nem queremos ver. Ok, aqui é que fica mesmo interessante, olhar para debaixo da superfície, mas também me parece um caminho puxado. Desconforto, de vulnerabilidade, A transformação é uma jornada, não é um evento isolado. uma maratona, não sprint. Exatamente. Exige resiliência, porque muitas vezes implica atravessar emoções difíceis, sentar-nos com o desconforto, e a aceitação aqui é a chave. Aceitar o quê exatamente? Aceitar a nossa humanidade, com as falhas e tudo, e a vulnerabilidade. Não é fraqueza, é coragem. Coragem de quê? De sermos vistos como somos, com tudo, e que essa é a porta para ligações mais autênticas. A nossa mudança cá dentro pode criar ondas lá fora, não é? Amigos, família, que às vezes resistem a essa nossa nova versão. Como é que isso encaixa? Pois, e essa resistência externa
Muitas vezes funciona como um espelho. Reflete as nossas próprias resistências internas, os nossos medos da mudança. Interessante. Isto levanta uma questão importante sobre como lidamos com essa tensão. O nosso crescimento versus as expectativas do meio. É uma dança constante entre o mundo interno e o externo, como diria Jung. E quando essa transformação mais profunda começa a ganhar forma, como é que se nota? Olha, evitarem comparações constantes, praticarem o não julgamento, definirem limites claros, força mental tranquila. Mostram vulnerabilidade, são curiosas, assumem os erros e, muito importante, seguem o seu próprio caminho. E isso liga-se diretamente à descoberta, ou pelo menos à clarificação, de um sentido de propósito. Algo mais profundo, alinhado com os valores essenciais da pessoa. Consegue-se uma maior integração interna, aquela tal dança dos opostos de que o Jung falava. E os sinais podem ser mais paz interior, clareza, relações mais saudáveis, mais genuínas. Então, o que significa tudo isto? Condensando, parece que a mensagem é que a transformação pessoal autêntica é menos sobre mudar só por fora e muito mais sobre uma viagem corajosa ao nosso interior. Cultivar o autoconhecimento, abraçar a vulnerabilidade que vem com isso. E tudo isto, idealmente, leva a uma vida com mais propósito, mais íntegra. Exatamente. E talvez a reflexão final seja esta. A transformação autêntica, se calhar, não é tanto sobre chegar a um estado final, perfeito, imutável. É mais sobre a coragem contínua de nos explorarmos, de integrarmos todas as nossas partes, mesmo as mais chatas ou desconfortáveis, e de aprendermos a dançar com essa complexidade toda, momento a momento, na nossa relação com o mundo. Uma perspectiva poderosa, sem dúvida. Portanto, talvez, da próxima vez que sintamos o apelo de uma solução rápida, confortável, vale a pena parar e perguntar: o que é que eu procuro mesmo? Alívio imediato ou transformação a sério? A resposta a essa pergunta pode definir não só o nosso caminho pessoal, mas também o tipo de sociedade que estamos todos juntos a construir. A ideia não é ser contra a tecnologia, pois não. É mais perceber a diferença entre usá-la como uma ferramenta, que até ajuda o terapeuta. E outra ideia, talvez mais delicada, de que a IA possa mesmo tomar o lugar da relação terapêutica. A IA ajudar um terapeuta a seguir certos padrões do paciente entre as consultas. Como é que anda o sono, ou as flutuações de humor, coisas que podem dar pistas úteis, ou até a guiar exercícios muito específicos. Técnicas de respiração para a ansiedade, por exemplo. A visão aqui é de um assistente digital, um complemento. Faz sentido, sim. Ferramentas que recolhem dados ou guiam certas práticas que possam libertar tempo e dar mais informação ao terapeuta para ele se focar noutras coisas, não é? O alerta principal é contra a tentação de delegar à máquina um núcleo do processo terapêutico. O núcleo do processo, sim. Que é aquele encontro desafiador, imprevisível e transformador entre dois seres humanos. Que há algo na dinâmica humana, na presença, na empatia, talvez até na própria imperfeição da interação que não se substitui. Ou seja, estamos a falar daquela ligação quase palpável que se pode criar numa consulta. Aquele entendimento mútuo que vai para além das palavras. E essa química humana, se quisermos chamar-lhe assim, que isso é impossível de replicar, de programar de uma máquina por mais avançada que seja. A verdadeira transformação na terapia nasce dessa relação única. Uma máquina pode seguir protocolos, analisar dados, claro, oferecer respostas baseadas em algoritmos, mas não pode replicar a experiência vivida, a intuição. Aquela capacidade de resposta genuinamente empática e adaptativa que define um bom terapeuta humano. O fio condutor parece ser a procura de um equilíbrio. É quase como dizer: usem o GPS, claro, mas não deixem que eles vos digam para onde querem ir na vida. Essa analogia do GPS é boa. A tecnologia ajuda a navegar, mas o destino e o significado da viagem, esses são definidos pela pessoa. Esperamos que esta análise tenha sido interessante. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast e são um incentivo para continuarmos a servir-vos. Obrigada por terem estado connosco e até à próxima.